Uma data muito importante que não pode passar em branco. Neste dia 21 de fevereiro é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Eles foram muito importantes para o Brasil e especificamente para o estado de São Paulo. Por isso, uma matéria especial que você confere agora. Essa história de amor começou em 1874, quando pouco mais de 800 italianos desembarcaram no Espírito Santo na Expedição Tabaque. Eles fugiam do tráfico de escravos e saíram da Itália em busca de oportunidades. Entre 1860 e 1920, cerca de 7 milhões de italianos desembarcaram nos portos brasileiros. A maior parte foi para o sul e sudeste e tiveram grande importância para o desenvolvimento do país. Um exemplo de sucesso é o conde Francesco Matarazzo. De Mascate se transformou num dos maiores empresários do mundo. Foi dono do maior complexo industrial da América Latina no século XX. E esse espírito empreendedor é uma característica dos imigrantes. Seu Paolo aprendeu isso com os tios. Hoje ele comanda uma das padarias mais antigas de São Paulo. Ele chegou ao Brasil em 1975, com 24 anos, sozinho, em busca de oportunidades. Eu estava no terceiro ano de engenharia eletrônica e meu irmão me fez o convite para passar umas férias aqui em São Paulo. Aí eu vim para passar 30 dias e acabei não voltando mais para a Itália. Eles ajudaram a construir a São Paulo, que se transformou na maior cidade da América Latina. Obras como o edifício Matarazzo, onde funciona a prefeitura. Também o edifício Martinelli, bem no centro, o primeiro arranha-céu da cidade. E outros prédios antigos que se misturam com as modernas arquiteturas. Embora a gastronomia esteja mais em evidência, também houve influência italiana na arquitetura brasileira. As raízes italianas dentro da cidade de São Paulo são enormes. Nós fizemos o Teatro Municipal, quem construiu foi Ramos de Azevedo, mas os engenheiros e os projetistas foram italianos. Se você pega o Museu do Ipiranga, quem fez o Museu do Ipiranga foi Ramos de Azevedo, mas quem projetou e foram os projetistas e os engenheiros foram os italianos. E por falar em culinária, os italianos trouxeram na bagagem receitas deliciosas. Deles herdamos o gosto pelas massas. Quem não aprecia um bom espaguete ou uma pizza? Só macarronada mesmo, bem suculenta. Na casa de vocês, tem alguma tradição de ter aquele dia da macarronada? De domingo, praticamente, sempre. Tem aquela tradição, né? Porque eu tenho descendente italiano, então a gente faz de domingo. É bem legal, junta a família toda, é muito divertido. Mesmo no país do futebol, eles também contribuíram para o esporte. Um exemplo é o Palmeiras. Ademir da Guia foi um dos maiores jogadores da história do Verdão. Garantiu muitas vitórias ao clube e sabe muito bem como a torcida aplaude. Um time como o Palmeiras, né? Ele, na verdade, precisa de vitórias, precisa de campeonatos. Então, eu acredito que no meu tempo era assim, agora é assim. A mudança é que hoje temos um estádio diferente, né? Que hoje pode vir a família, vem, crianças, então isso aí é muito bom. O clube nasceu como Palestra Itália, mas precisou mudar o nome na Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, para Ademir, a mudança não apagou as origens da equipe. O time continua jogando bem, conseguiu uma vitória, se não me engano foi contra o São Paulo, no Pacaembu, que deu o campeonato. Então, acho que não teve problema, não teve realmente. É que, na verdade, naquela época... A identidade, assim, você acha que interferiu? Não, eu acho que não. Eu acho que os italianos, naquela época, eram mais torcedores, né? A Embaixada da Itália no Brasil estima que 25 milhões de descendentes vivem no país. 5 milhões só na cidade de São Paulo. E eles estão tão adaptados por aqui que muitos nem pensam em morar no país europeu.
Neste dia 21 de fevereiro, Dia Nacional do Imigrante Italiano, e você, nessa matéria especial, conferiu a importância dos italianos para o Brasil, especificamente para o estado de São Paulo. E aqui em Marília temos a Casa de Itália, que também é uma referência da comunidade italiana, e agora vamos ter uma escola para você aprender o idioma italiano. Bella Lettera. Estamos recebendo a professora Lu Vieira. Vem aí a inauguração. Professora Lu, boa noite. Boa noite, José Henrique, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui hoje, principalmente por ser o Dia do Imigrante Italiano, e isso é maravilhoso estar falando da Bella Lettera hoje aqui com você. Pois é, uma referência também do idioma italiano. A importância, Lu? Importância do italiano? Isso. Importância vital. Para o estudo profissional, pessoal, espiritual, psicológico, é maravilhoso. A gente tem assim alunos que nos procuram para fazer provas de proficiência, de mestrado, doutorado, né? Para fazer estágios na Itália, de medicina. Temos alunos que vão viajar para a Itália. Alunos que querem simplesmente aprender o idioma, porque tem, né, um vínculo familiar, né, tem o sangue italiano, que acho que a maioria de nós temos, né? Então, assim, são vários motivos, né? E, assim, o aprendizado do italiano é uma coisa maravilhosa que, assim, mexe com o seu interior. Você sai da aula outra pessoa. É muito difícil o aprendizado? Olha, eu costumo brincar com os meus alunos. Eu falo assim que no começo é difícil, mas depois piora, tá? Mas, assim, é muito parecido com o português, né? Com a língua portuguesa. Então, assim, tem praticamente as mesmas regras gramaticais, os mesmos tempos verbais, né? Mas é muito gostoso, assim, é uma forma de aprendizado, assim, que você quer aprender mais, você quer falar melhor, né? Eu não sei te explicar o que acontece, mas é mágico. Inauguração, quando será? Esse momento em que se comemora exatamente o mês nacional da imigração italiana no Brasil. E o que falar da estrutura da escola, com toda essa tecnologia, como realmente dinamizar o aprendizado do italiano? Então, a inauguração vai ser dia 27 agora de fevereiro, quarta-feira, né? E lembrando que nós vamos ter a participação do Fernando Romagnoli, um cantor mariliense, né, de músicas italianas, tá? Estão todos convidados para ir lá conhecer a escola a partir das 19h. E, assim, a estrutura da escola está maravilhosa. O que a gente está preparando ainda é uma cozinha, tá? Que nós queremos fazer aula na cozinha, aula experimental na cozinha, certo? E o que a gente pretende de diferencial? Trabalhar alguns dias assim o karaokê, né? Ter uma noite de cinema italiano, enfim, várias atividades assim diferentes, né? E prazerosas, extra classe. Localização da escola e a partir de que idade? Olha, fica na Rua Amazonas, número 158, é uma região bem central, perto da Igreja São Bento, né? Idade, eu acredito que a partir de 15, 18 anos, assim, geralmente essa é a idade que existe assim, mais a procura pelo aprendizado do italiano. Como foi dito aí na matéria, a Itália é uma referência nos mais diferentes segmentos e, é claro, uma importante economia mundial, e isso também acaba sendo também fundamental para se aprender o italiano. É isso, Lu? Sim, eu acho que o italiano, nós estamos envolvidos com a língua italiana, com a cultura, com a história, muito mais do que nós imaginamos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando chega um aluno e fala assim, eu não sei falar nada em italiano. Aí eu digo assim, tá, você não sabe falar pizza, você não sabe falar lasanha, você não sabe falar café, né? Que todas essas palavras são de origem italiana e nós falamos e saboreamos, né? Então, assim, como não, né? O italiano está inserido na nossa vida diária, sim. Escola Bella Lettera, inauguração dia 27, Rua Amazonas, 158. Destaque final, Lu. Eu gostaria de
convidar, né, todos que quiserem ir lá conhecer, já convidei para a inauguração, né? Pode marcar uma aula experimental, certo? Nós estamos com uma turma abrindo agora em março, que é um curso intensivo para pessoas que vão viajar para a Itália. A gente está com o pessoal que está indo para a Itália final de maio, começo de junho aí, então nós vamos fazer um curso intensivo. Quem tiver interessado, provavelmente vai ser de terça à noite, tá? E nosso horário de funcionamento vai ser noturno a partir das 19 horas e sábado de manhã e, se tiver necessidade, sábado à tarde também. Parabéns pela iniciativa e realmente tenho certeza será sucesso absoluto. E a gente volta a falar sobre reforma previdenciária. A população está preocupada com a matéria. A reforma da Previdência prevê que a idade mínima para a aposentadoria das mulheres suba de 60 para 62 anos. Para os homens, se mantém em 65 anos. O tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. A reforma não permite mais a aposentadoria apenas pelo tempo de contribuição, que hoje é de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Há 3 regras de transição. Por idade mínima, começando em 2019 com 56 anos para mulheres e 61 para homens. O aumento ano a ano é gradativo, até chegar em 2031 nos 62 anos para mulheres e 65 para homens. A transição por tempo de contribuição mais o fator previdenciário prevê 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens, mais 50% de pedágio. Se faltar 1 ano para a aposentadoria, tem que trabalhar mais 1 ano e meio. Isso vai reduzir a aposentadoria para quem para de trabalhar mais jovem. E a transição por pontos prevê que a soma atual de 86 para mulheres e 96 para homens aumente 1 ponto por ano até chegar em 2033 nos 100 pontos para mulheres e 105 para homens. A regra para os servidores públicos será a seguinte: 62 anos de idade para as mulheres e 65 para os homens, com pelo menos 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Para os professores do setor público, a idade mínima será de 60 anos, com 30 anos de contribuição para homens e mulheres, com pelo menos 10 anos no serviço público. Hoje, os parlamentares ganham de aposentadoria uma parcela do salário para cada ano de mandato. Isso significa que quem ficar 35 anos no parlamento e tiver 60 anos de idade, recebe o salário integral, R$ 33.800. Se a reforma for aprovada, os novos políticos receberão o teto do INSS, o mesmo que vale para todo trabalhador, quase R$ 6.000. Para quem já tem mandato, haverá uma regra de transição. Será preciso atingir as idades mínimas propostas pelo governo para os trabalhadores. Eles terão ainda que pagar uma espécie de pedágio de 30% sobre o tempo de contribuição restante para se aposentarem. Todos os parlamentares vão para o regime geral dos novos e os atuais, aqueles que têm regimes especiais, como é o caso do Congresso, esse regime fica em extinção com essa regra de transição. Já está valendo para quem está no regime e não entra mais ninguém nesse regime. Vale para a União, estados e municípios. Na aposentadoria rural, a idade mínima será de 60 anos. O tempo mínimo de contribuição será diferente. Para policiais civis e federais, 25 anos para mulheres com 15 anos de carreira e 30 anos de contribuição para os homens com 20 anos de carreira. Para agentes penitenciários, o tempo mínimo é de 20 anos para homens e mulheres. A reforma da Previdência determina que os idosos mais pobres recebam um benefício assistencial de R$ 400 a partir dos 60 anos. Para receber um salário mínimo, a idade aumenta de 65 para 70 anos. Já os aposentados que continuarem trabalhando não receberão fundo de garantia e também não terão direito à multa de 40% na demissão sem justa causa. A reforma da Previdência aumenta a contribuição de quem tem salários maiores. Hoje, as alíquotas por faixa salarial variam de 8% a 11%. Com a reforma, vão de 7,5% a 11,68%. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais. Quem ganha menos contribuirá com menos ainda. No pronunciamento em rede de TV e rádio feito ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro destacou o que considera ser o ponto alto da reforma apresentada ao Congresso. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão
as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Para este economista, a reforma da Previdência é necessária. A urgência do governo está em mandar um recado para o mercado. Este governo não é conivente com o rombo nas contas públicas, portanto, com o fim no Brasil. Isso pode abrir caminho, por exemplo, para a redução da taxa de juros, e eles acreditam que com isso haverá uma retomada da atividade econômica, e isso tem um efeito multiplicador importante. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota dizendo que não se pode realizar modificações em atropelo aos direitos sociais igualmente previstos na Carta Magna, conquistados com muito sofrimento e dificuldade pelo povo brasileiro. Para